Revalida 2013, questão 45. Homem com 42 anos de idade, vendedor ambulante, foi admitido para emprego formal no comércio e procura a unidade básica de saúde para saber como deve proceder com relação a uma alteração identificada nos exames admissionais. Reproduzida na radiografia de tórax do próximo slide. A anamnese refere tosse seca e há mais de 6 meses. Constante, diária, nunca tratada. Nega febre, dispneia, hemoptise e perda de peso. Não apresenta outras queixas. É portador de hipertensão arterial controlada com hidroclorotiazida. O paciente é fumante, com uma carga tabágica de 20 maços por ano há 22 anos. Apresenta como antecedente familiar um irmão com tuberculose pulmonar tratada no ano passado. Nega outros antecedentes patológicos ou história familiar de doença. O exame físico é normal. Então, a pergunta: qual a conduta mais apropriada para esse paciente neste momento? Ok. Então, temos aqui a radiografia de tórax. Na radiografia de tórax, a gente pode identificar um nódulo. No caso, a gente só identifica um. Então, a gente chama de nódulo pulmonar solitário. Ok. Só revendo aqui a história clínica do paciente. Paciente de sexo masculino, 42 anos, que refere tosse seca há mais de 6 meses, constante, diária, nunca tratada. Portanto, provavelmente uma doença crônica. Nega febre, dispneia, hemoptise e perda de peso. É portador de hipertensão, fumante há 22 anos e no exame físico não tem nenhuma anormalidade. Ok, então diagnóstico diferencial para o nódulo pulmonar solitário. A gente tem que pensar em neoplasia de pulmão, em metástase para o pulmão, infecção granulomatosa como tuberculose, histoplasmose, criptococose e aspergilose, amartoma, outras, malformação arteriovenosa, sarcoidose e BUP. Ok, achados clínicos. A história clínica no paciente com nódulo pulmonar solitário pode variar de assintomático até hemoptise. Entretanto, os dados de história clínica são importantes na decisão de conduta, pois interferem na probabilidade desse nódulo pulmonar solitário ser um câncer de pulmão. Aí tem a tabela. Na tabela a gente pode avaliar alguns dados do paciente e fazer uma estimativa se o câncer de pulmão é benigno ou maligno. A presença de sintomas sugestivos de possível metástase implica necessariamente investigação dirigida à queixa clínica, com TC de crânio com contraste, cintilografia óssea, ultrassonografia ou TC de abdômen. Já no exame físico dos pacientes com nódulo pulmonar solitário, geralmente é pobre, sem achados importantes ou específicos, como no paciente da questão. Então, para a gente poder fazer uma estimativa entre benigno e maligno, a gente avalia a idade do paciente, se ele é tabagista ou não, se ele teve hemoptose ou não, se ele tem história de neoplasia prévia, se ele teve exposição a carcinogênios, se o paciente é sintomático ou assintomático, o tamanho do nódulo pulmonar solitário, a borda, em qual lobo do pulmão que foi afetado e se tem calcificação ou não. Ok, os exames complementares. Os exames complementares são essenciais para a decisão de conduta e diagnóstico do nódulo pulmonar solitário. Em relação aos exames complementares, os principais são bioquímica sanguínea, a tomografia de tórax, mais biópsia transtorácica, broncoscopia com lavado broncoalveolar e biópsia transbrônquica e o PET. Mais a cintilografia óssea e tomografia de crânio. Ok, então voltamos para a questão. A pergunta novamente: qual a conduta mais apropriada para esse paciente neste momento? Então, pela história clínica, a gente tem essa história arrastada aí, que o paciente refere tosse seca há mais de 6 meses. Então vamos começar aqui pela alternativa E, de baixo para cima. Indicar tratamento com macrolídeo. Normalmente a gente indica tratamento com macrolídeo, azitromicina, um paciente que veio da comunidade com pneumonia. Nesse caso, tanto a radiografia de tórax como a história do paciente não sugere uma pneumonia. O paciente tem essa história de 6 meses da doença, há mais de 6 meses, e na pneumonia a gente consegue identificar apenas o nódulo pulmonar solitário. Então, a alternativa aí a gente pode cancelar. Repetir a radiografia do tórax? Não. A gente está vendo que a radiografia
não tá mal, não foi mal feita, então não tem necessidade de repetir. Alternativa C. Cessar tabagismo e observar? Não, não faz sentido. O paciente, é fato que ele tem o nódulo pulmonar ah, no lóbulo superior direito, então tem que ser investigado. Não adianta a gente apenas indicar para o paciente cessar, parar de fumar e observar. Alternativa B. Solicitar tomografia computadorizada? Pode ser, a tomografia faz sentido. O paciente fez apenas o raio-x, não fez nenhum outro exame, então a tomografia ajudaria para diferenciar o diagnóstico desse paciente. Alternativa A. Iniciar tratamento de prova para tuberculose. Assim, como nós vimos, o nódulo pulmonar solitário ele pode ser tuberculose, mas tem algumas outras doenças que também pode ser. Então, o paciente, por exemplo, ele nega febre, dispneia, hemoptise e perda de peso, que poderia ser alguns sinais aí que a gente poderia favorecer para a tuberculose. No caso, ele não tem esses sinais, tudo bem, poderia até ser tuberculose, mas o que mais? Ele tem essa história com o irmão dele. Ele tem um antecedente familiar, no caso o irmão dele teve uma tuberculose pulmonar tratada no ano passado. Só que isso também não quer dizer, assim, é importante por ser um antecedente familiar, mas não indica que ele tem necessariamente tuberculose. Então a alternativa correta é a alternativa B. No caso desse paciente, a gente precisa investigar mais para a gente poder fazer o diagnóstico diferencial. E o padrão ouro nesse caso, para poder continuar o diagnóstico, seria solicitar a tomografia computadorizada.